Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos implementar algumas funcionalidades da nossa aplicação. O foco principal é em uma funcionalidade. Por enquanto, nós temos a exibição da lista dos times, nós temos a exibição da lista de todos os jogos, de todas as rodadas, porém, seria interessante a gente ter uma funcionalidade que mostrasse o jogo do dia. Tá? Então, nós vamos utilizar um recurso que nós já temos, que é a da exibição de todos os jogos, para que a gente possa criar uma seção dentro dessa nossa área aqui de trabalho, do nosso programa, para que a gente possa exibir os jogos do dia. Basicamente, a ideia é a seguinte: dentro do nosso arquivo index, nós temos a seção de times. Abaixo nós temos a seção de jogos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui da seção de jogos, e acima dele eu vou colar esse mesmo e vou colocar aqui, jogo do dia. Vou tirar esse comentário aqui, porque ele não precisa ficar. E vou só renomear aqui. Eu vou ter uma section com a class sessões, mas ao invés de seção jogos, no plural, eu vou colocar a seção jogo. Esse é um dos pontos para a gente poder colocar aqui. Então é nessa seção que nós vamos inserir as informações acerca do jogo do dia, preferencialmente. Daí, só para não atrapalhar o nosso processo de visualização, essa nossa seção de times está visível em tela aqui. Ela está ocupando toda essa parte inicial da tela, depois é que vem o jogo do dia, depois vem os jogos. Então eu vou ocultar por enquanto essa tabela aqui, usando um recurso bem simples. Eu vou colocar aqui style e vou dizer aqui basicamente que eu quero aplicar um display chamado none, ou seja, nenhum display para essa seção. Com isso eu vou ocultar ela. Por enquanto eu vou ocultá-la. Observem aqui, ó, que eu já tenho só o jogo do dia lá em cima. Tenho também aqui a exibição de jogos. Inclusive eu posso até ocultar a exibição de jogos se eu quiser, sem problema, tá? Eu vou até fazer isso aqui, para que fique somente visível a área da seção de jogos do dia. Então, aqui onde está a seção de jogos, aqui jogos, eu vou colocar o style display none. Então a alteração que eu fiz basicamente no HTML foi só por enquanto isso. Aqui a gente vai ter aqui jogos do dia e jogos. Inclusive esses títulos aqui, que são H2, a gente pode colocar dentro da section sem problema. Tanto o título de jogo do dia, como esse título aqui, ó, de jogos. A gente pode sem problema colocar aqui dentro da seção, tá? A gente pode colocar sem problema. Vou até colocar esse comentário fora aqui, que eu acredito que fique mais organizado. A mesma coisa aqui, eu vou colocar que isso aqui é a seção jogo, aqui é a seção jogo e aqui é a seção jogos, tá? Até porque se eu dou um display none para essa seção de jogos, essa tag aqui não vai aparecer porque eu estou mandando ela ficar oculta. Observem que agora só fica aparecendo aqui pra gente jogo do dia. Lá no nosso código do JavaScript, o que a gente vai fazer? Eu fiz aqui um comentário da linha desse console, da linha 3, para não ficar aparecendo, tá? Esse ler times a gente não vai usar agora, então eu vou clicar aqui nessa setinha para poder recolher o código. E nós temos aqui abaixo um seletor da seção de jogos e temos uma função aqui que faz a requisição de todos os jogos. Então a gente vai usar essa mesma estrutura, essa mesma referência. Então eu vou pegar, fazer esse processo de seleção aqui, vou copiar esse código todinho, tá? Vou copiar esse código todinho aqui. No caso eu estou copiando da linha 40, que é a seleção da section seção jogos, e a nossa função ler jogos. E eu vou copiar ela bem lá para baixo. Bem lá embaixo eu vou colocar aqui que eu vou trabalhar com um recurso chamado filtro. Então aqui a partir dessa última linha nossa lá de código, filtro, Ctrl V para colar. E aqui a gente vai fazer o processo de seleção. Eu preciso selecionar a seção jogo, usando o Document Query Selector, e selecionar a classe seção jogo, não seção jogos, aqui é no singular. Ao invés de eu trabalhar com uma constante chamada ler jogos, eu vou colocar o nome ler jogo do dia. Então, o nosso método ou função vai se chamar ler jogo do dia. Ele vai precisar ter um parâmetro, que é o dia que a gente quer usar como critério ou padrão para poder fazer o processo de leitura. No console eu vou colocar aqui ler jogo do dia, tudo bem? Mudamos o nome, mudamos o parâmetro.
Mudamos aqui o console. E aqui no fetch_then, a gente tem aqui algumas mudanças que a gente vai ter que observar, tá? Mas faça a requisição do nosso arquivo JSON de jogos. Quando eu tiver uma resposta, vamos converter para JSON. Quando nós tivermos a resposta, os dados da resposta, a gente vai usar um for_each para poder fazer ali uma leitura de todos os jogos, chamando cada um dos jogos de jogo, chamando o índice, utilizando aqui um array de jogos para poder manipular e iterar sobre ele. Tá? Então, essa aqui é a ideia principal. Aqui dentro, toda essa parte de criação de estrutura e definição, por enquanto eu vou selecionar e vou fazer Ctrl, ponto e vírgula para poder comentar. Eu vou deixar aqui somente até a parte do nosso console ler jogo do dia. Daí, preste bem atenção, o nome da função é ler jogo do dia, e aqui embaixo eu tenho que evocar essa função pelo menos uma vez, ler jogo do dia. Porém, essa função ela precisa de um parâmetro, que é um dia. Os dias de jogos, eu coloquei na data não no padrão geralmente internacional, eu coloquei num padrão como se fosse o nosso padrão latino aqui, o nosso padrão normal, que é dia, barra, mês, barra, ano, por inteiro, né? Então, aqui dentro eu tenho que passar uma string, que seria uma data. Por exemplo, o próximo jogo, né? O próximo jogo vai ser no sábado, dia 25, e depois no dia 26. Ou seja, sempre sábado e domingo. O último jogo foi dia 19. Então, vamos supor que o próximo jogo seja dia 25. Eu quero saber quais serão os jogos do dia 25. Então, 25 de junho de 2022. Essa aqui é a ideia. Então, eu estou chamando a nossa função ler jogo do dia. Estou passando como parâmetro o dia 25 de junho de 2022. Porém, a gente só tem aqui dentro, de fato, dessa nossa instrução, só uma exibição de console. Se a gente for lá no nosso programa, aqui em tela não tem nada, porque a gente não mandou mudar, mas aqui aparece ler jogo do dia. Quer dizer que a nossa função está sendo chamada corretamente. Agora, cabe a nós fazer o processo de manipulação desses conteúdos. Para fazer o processo de manipulação, eu vou esconder aqui o nosso explorador de arquivos, para poder ficar mais fácil o processo de leitura. Ao invés de trabalhar com for_each, eu vou trabalhar com map. Dentro desse map, a gente vai fazer o processo de manipulação. Deixa eu só destacar para vocês um detalhe. Tanto no map como no for_each, a gente vai ter o elemento, o índice e um array. Eu vou fazer aqui um console desse nosso elemento jogo, ou seja, ele vai exibir cada um dos jogos do nosso array de jogos, que aqui dentro dessa estrutura se chama dados. E aqui a gente vai ter no console todos os jogos. Então a nossa linha 125 desse console vai mostrar ali semana 1, rodada 1, 2, 3 até a rodada 18. Só que o nosso foco é fazer um filtro de informações. Para isso, o que nós vamos fazer? Deixa eu comentar esse console aqui, basicamente. Antes da gente pensar nesse processo de criação de estrutura e preenchimento dos dados, tá? Que esse processo de estrutura ele vai ser bem semelhante, a gente tem que pensar no seguinte. Aqui dentro desse nosso map, o nosso jogo é o elemento, ou seja, cada um dos elementos. São 18 elementos com o nome jogo. Tem 18 índices e nós temos um array resultante desse mapeamento que se chama jogos. Então, se eu fizer, por exemplo, um console aqui de jogos, ao invés de fazer um console de jogo, eu estou fazendo o console do array do nosso mapeamento de jogos. Então, se você for observar aqui, ele vai dar como resultado para vocês sempre aqui 18 posições, porque ele está repetindo isso 18 vezes. Então, aqui a gente tem acesso a um array. Quando a gente tem acesso a um array, a gente pode fazer um filtro dessas informações. E para fazer esse filtro, nós vamos fazer basicamente assim. Eu vou criar uma variável chamada filtro. Só que essa variável ela não vai ficar aqui dentro, ela vai ser criada fora. Então, aqui fora da nossa leitura, eu vou criar uma variável chamada filtro, que vai armazenar por enquanto um array vazio. Ou seja, o resultado do nosso filtro de dados, que são os jogos do dia, vão ser armazenados aqui dentro. Então, eu estou dizendo aqui nesse ponto, na linha 128, que dentro da variável filtro, eu quero armazenar uma informação. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o nosso array de jogos, que a gente está, e eu quero fazer um filter dele, basicamente. Nesse nosso filter, o que eu quero dizer? Que cada elemento desse nosso array de jogos, ele vai se chamar jogo, e eu vou utilizar como critério o seguinte. Observe que eu utilizei aqui uma estrutura de arrow function. Aqui dentro eu tenho que colocar uma comparação para que eu possa trabalhar o critério de filtragem. Qual é o meu objetivo?
O meu objetivo aqui, basicamente, é que ele só exiba o elemento jogo que tem o dia igual ao dia que eu passei aqui em cima como parâmetro. Então, eu tenho que dizer que do nosso elemento jogo, o parâmetro dia tem que ser igual, tá? Eu vou colocar aqui, eu poderia colocar idêntico, tá? Mas eu vou colocar igual ao seguinte conteúdo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 25/6/2022. Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai passar o parâmetro que está aqui em cima, que é o parâmetro chamado dia. Percebam aqui o seguinte. O que é que eu estou fazendo aqui de filtro? Eu estou filtrando o nosso array de jogos e dizendo que cada elemento desse array de jogos, ele é um jogo. E eu quero utilizar aqui o seguinte critério para poder filtrar. Eu só quero que ele exiba os jogos, ou seja, o jogo, no qual o dia do jogo for igual ao dia que eu passei como parâmetro. Nós sabemos que, basicamente, cada sábado e domingo vai ter 5 jogos, mas a gente vai ter um objeto trazendo essas informações acerca daquele dia de jogo, se é um dia de jogo de sábado ou um dia de jogo de domingo. E eu vou fazer aqui, basicamente, um console.log desse filtro que eu acabei de fazer. Então, aqui fora, na linha 119, eu tenho um array chamado filtro vazio. Aqui dentro do nosso mapeamento, eu tenho uma atribuição para esse array de filtro e o resultado vai ser justamente o nosso filter que nós vamos fazer do nosso array chamado jogos. Então, dentro aqui do nosso map, eu estou fazendo um filter nesse ponto aqui. Eu vou até comentar aqui, a gente está filtrando os dados por data, no caso aqui, por dia. Com isso, linha 130, se a gente for lá no nosso código, vai aparecer aqui que tem um array de objetos. Aqui, por enquanto, apareceu vazio. Vou só observar o que aconteceu para ele não poder trazer para a gente especificamente o resultado. Deixa eu observar aqui no meu arquivo de jogos, que eu tenho aqui. Vejam que eu errei no nome, né? O dia é sábado ou domingo. É a data que eu tenho que usar como critério. Então, aqui dentro do meu arquivo JS, aqui onde está escrito dia, eu tenho que colocar aqui data. Tá? Colocar aqui data. Então, o atributo data vai ser usado como critério. Inclusive, eu posso mudar aqui, né? Eu acredito que vai ficar mais lógico, né? Mudar aqui de dia para data e aqui data. Deixa eu tirar esse dia aqui, porque senão vai ficar sem sentido. Então, só vai exibir o elemento do nosso array de jogos que tem a data igual à data que a gente está passando como parâmetro. Com isso, observem que agora já apareceu o resultado ali para a gente. Aparece aqui que na semana 3, na rodada 5, num dia de sábado, nós temos jogos. Então, nós conseguimos fazer o processo de filtragem. Agora tem um detalhe. Esse filtro vai retornar para a gente apenas um objeto sempre, porque para uma data só vai ter um resultado possível. Então a gente vai precisar criar uma estrutura de divisórias lá dentro da nossa seção de jogo. Vamos! Então isso aqui, ó, que está nessa linha, eu vou selecionar, Ctrl ponto e vírgula, para descomentar. Então eu vou criar um card para poder armazenar internamente os nossos jogos. Eu vou colocar ele como filho, Ctrl ponto e vírgula, só que aqui tem um detalhe. Aqui eu vou colocar ele como o card vai ficar como filho dentro da seção jogo, no singular, e não dentro da seção jogos. Tudo certo? Então aqui a gente está criando só a estrutura para poder armazenar a informação dos jogos. Selecionar os cards. Eu vou selecionar todos os cards, na verdade eu vou selecionar o card, porque só vai ter um. Eu posso selecionar essa linha aqui, Ctrl ponto e vírgula para descomentar. Posso deixar aqui o nome no plural sem problema. Só que ao invés de fazer um Query Selector All, eu vou fazer só um Query Selector. Da nossa seção jogo, eu vou selecionar a divisória que está lá dentro. Então, da nossa seção jogo, eu vou selecionar a divisória que foi criada aqui, para eu poder manipular ela, fazer o preenchimento dos dados. E para fazer esse preenchimento dos dados, eu vou selecionar essas linhas finais aqui, Ctrl ponto e vírgula, e vou fazer só alguns pequenos ajustes. Prestem bem atenção. Nós já temos aqui o elemento cards. Nós estamos colocando aqui de acordo com a posição de índice. Espera, eu estou usando o Query Selector. Se eu estou usando o Query Selector, eu não preciso de índice, tá? Porque eu só vou ter um elemento. Eu não vou ter um array aqui como resultado. Então aqui em cards vai ser direto cards.innerHTML. Daí o mesmo esquema. O conteúdo de dados aqui aparentemente é o mesmo, tá? Mas
tomem cuidado que a gente vai ver aqui alguns detalhes, porque aqui são informações acerca de jogo, só que a gente só quer exibir o jogo que foi filtrado. A gente não quer exibir exatamente o jogo todo, todos os jogos. A gente só quer exibir o que foi filtrado. Então, do que foi filtrado é que a gente quer exibir as informações. Mas eu quero mostrar para vocês o que acontece. Deixa eu só esconder essa parte aqui do código, salvar. Lá no nosso navegador, observem que já aparece aqui para mim um resultado. Só que aqui apareceu um resultado um pouquinho diferente, né? Aqui apareceu para mim um resultado um pouquinho diferente. Aqui tá beleza, tudo certo aqui para mim, ó. Observem. Eu estou tendo resultado aqui no meu console, correto. Só que aqui o resultado está diferente. Mas por quê? Aí que vem a questão. Aqui eu não quero exibir a semana do jogo, a rodada do jogo, o dia do jogo, a data do jogo e gerar os jogos a partir de jogo. Eu quero trabalhar tudo a partir do filtro. Então o filtro é que vai ser o meu critério. Então eu vou selecionar aqui a palavra filtro. Então onde está aqui jogo, eu vou substituir por filtro. Então do nosso array de objetos aqui chamado filtro, eu quero exibir a semana. Do nosso array filtrado, eu quero exibir a rodada. Do nosso array filtrado, eu quero exibir o dia. Do nosso array filtrado, eu quero exibir a data. E eu quero gerar jogos a partir do meu filtro, que é um objeto de jogo. Observem que basicamente o que eu substituí aqui a palavra jogo, eu coloquei a palavra filtro. Mas vejam que o processo é extremamente semelhante, né? Igualzinho mesmo, tá? Então não tem diferença. Se a gente for agora ali para o nosso programa, ele só tem aqui, ele exibiu um pequeno problema na linha 69. Ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar, né, porque tem um índice definido aqui para a posição 0. Deixa só eu mostrar para vocês aqui um detalhe. Apesar de ser um array, ele tem basicamente ali uma posição. Esse nosso filtro aqui, se você for observar, ele ocupa a posição 0. Então a gente tem que passar essa posição 0 aqui na nossa instrução. Então aqui onde está filtro, então entre os nossos colchetes, eu tenho que colocar o 0, entre colchetes 0, entre colchetes 0, entre colchetes 0, entre colchetes 0. Acredito que seja isso. Então, filtro na posição 0, semana, filtro na posição 0, rodada, filtro na posição 0, dia, filtro na posição 0, data, filtro na posição 0, para gerar os jogos. Feito isso, agora sim, observem que apareceu aqui já os jogos do dia 25/6, que é o dia de sábado, somente esses jogos, só que eles não estão formatados, tá? Mas isso daí é só apenas um detalhe. E aparece pra gente aqui os consoles, tá? Que inclusive a gente pode tirar esse console. Então aqui, ó, linha 130, eu vou selecionar, Ctrl ponto e vírgula, para tirar essa exibição de console, para não ficar aparecendo pra gente ali em tela um monte de coisas. Só falta aqui a questão de formatação, mas isso aqui é só um pequeno detalhe bem rapidinho mesmo. Então nós vimos como fazer uma nova função chamada ler jogo do dia, passando como parâmetro uma data, num padrão mesmo que a gente coloca aqui no padrão nosso mesmo aqui ocidental, e fizemos o preenchimento dos dados utilizando a mesma estrutura e semelhante aos códigos anteriores. Tá? E viram que a gente criou aqui, por exemplo, um array chamado filtro aqui fora, mas vocês viram que o processo é basicamente o mesmo, bem semelhante àquilo que a gente já vinha trabalhando ao longo das outras aulas. Deixa eu só fechar esse arquivo JSON aqui. Só falta a gente fazer a formatação da nossa página de estilos. O que falta formatar de fato, prestem bem atenção, é só essa parte de dentro aqui, ó. É só a seção jogo, que precisa ser formatada com todos os elementos que tem dentro dela. Então aqui na nossa página de estilos, aqui a partir da linha 70 para baixo, você vai ver tudo que tem seção jogos, você vai ter que colocar também seção jogo. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, na linha 79, e eu vou dizer, por exemplo, aqui eu vou colocar vírgula, vou colar, e eu vou dizer que da nossa seção jogo, eu quero formatar a divisória com o margin block de 1 rem e 2 rems. Da seção jogos figure, eu vou selecionar, vou copiar isso aqui, vou colocar vírgula, vou colar, e vou dizer que da seção jogo, eu também vou fazer a formatação de figure. Até aqui, eu vou fazer para que vocês possam ver. Observem que já ficou tudo centralizado, já tem as bordas todas bem bonitinhas, bem certinhas mesmo. Bem perfeito, sem problema. Só falta a gente fazer agora para a parte aqui de baixo. Tem formatação do span. Então vou selecionar, copiar, né, vírgula, vou colar aqui e dizer que de seção jogo eu vou fazer a formatação do span de figure.
A mesma coisa aqui nessa parte. Mas observem que quando a gente tem linhas muito grandes, o ideal é que depois da vírgula você use um Enter para poder quebrar. Assim fica mais legível. A mesma coisa aqui, ó, depois da vírgula, um Enter, fica mais fácil o processo de leitura. Tanto que a gente vai selecionar essas duas linhas aqui do final, a gente vai copiar, eu vou colocar vírgula, vou colar, e aqui onde tem seção jogos, esses dois últimos aqui vão ser seção jogo e seção jogo. Então, seção jogo figure hover, seção jogo figure hover, spam. Com isso, quando eu salvar, observem que já tem todas as formatações como estava no modelo anterior. Então, o foco principal da aula de hoje era ir basicamente até neste ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver outras funcionalidades para melhorias e otimizações dessa nossa aplicação aqui do CBLOL. Antes da gente finalizar a aula, eu só sugiro que vocês coloquem no comentário quem vocês acreditam que vão ser os times vitoriosos dos jogos do sábado. Se vai ser a INTZ ou a Loud, se vai ser a PEN ou a Miners, se vai ser a Red Calunga ou o Flamengo Los Grandes, se vai ser a Liberty ou a Kabum, ou se vai ser a Rensga ou mesmo a Fúria. Então, diga aí quem que vocês acreditam que vão ser os vitoriosos aí dos jogos de sábado e também dos jogos de domingo. Tá? Vocês podem, inclusive, ir lá no código e mudar, por exemplo, no índice. Ao invés de passar aqui o dia 25, você pode passar o dia 26 e você pode dizer quem vão ser os vitoriosos de domingo. Liberty ou PEN, Loud ou Red, Fúria ou Miners, Flamengo Los Grandes ou Rensga, Kabum ou INTZ. Mas basicamente a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!